Muito bem. O histórico, sem dúvida, é o coração dos nossos métodos e é extremamente importante para que você entenda a interpretação e propósito desse livro. Começaremos com o primeiro tópico, quem é João? João é irmão de Tiago. Você conhece bem Tiago ali do capítulo 12, versículo 2 do livro de Atos. Tiago foi o primeiro mártir dos discípulos, o primeiro dos discípulos a morrer. E João e Tiago eram conhecidos por serem filhos do trovão. Eles eram chamados de filhos de trovão. Por quê? Isso mostra claramente aí o seu temperamento muito forte, impulsivo. Dois exemplos disso é o fato lá de Marcos 9, onde existia um homem expulsando demônio no nome de Jesus. E aí João fala: Jesus, eu repreendi ele, porque ele estava expulsando em teu nome. Aí Jesus vai lá e repreende a João e Tiago. Outro fato que ilustra bem esse temperamento explosivo que eles tinham é quando Jesus pede morada lá em Samaria, no capítulo de Lucas. E eles, quando os samaritanos não dão morada para Jesus, eles então falam: Senhor, o Senhor quer que nós oremos para que Deus envie fogo e fulmine esses povos samaritanos? Então são dois fatos que mostram aí esse temperamento explosivo que João e Tiago tinham, né? Então ele não era tanto esse apóstolo do amor como nós imaginamos, mas que também, claro, foi moldado frente ao relacionamento que ele tinha com Jesus Cristo. João foi um pescador da Galileia, considerado coluna da Igreja de Cristo. Ele foi ministro de Cristo em Éfeso, o discípulo a quem Jesus amava, e a sua morte é uma grande incógnita, principalmente pelo fato de que em João, Jesus diz a Pedro que, se ele quisesse, ele poderia ficar vivo até a sua segunda volta. Então nasceu aí uma lenda de que João ficaria vivo por muito tempo. Mas sabe-se historicamente que João ele foi o único discípulo que não foi martirizado, não morreu de forma trágica, mas que chegou ao avanço da idade e que morreu de velhice. E aí então acabou falecendo, possivelmente na cidade de Éfeso, já em tempos de liberdade. Outro ponto importante do nosso histórico é a rota postal. O que é a rota postal? Rota postal era uma rota composta por 7 cidades. As 7 cidades das 7 igrejas que nós já vimos muito bem anteriormente. Isso era uma prática romana e funcionava como correio daquela época. Por exemplo, se o imperador trouxesse um decreto sobre todo o império naquela região da Ásia Menor, ele traria primeiramente para Éfeso, que era a cabeça dessa rota postal. Então, o decreto passaria por Éfeso e passaria logicamente por todas aquelas cidades até chegar na última, que era Laodiceia. Então, quando João escreve essa carta, esse livro para essas 7 igrejas, ele escreve intencionalmente. Ele escreve para passar primeiro para Éfeso, depois Sardes, Pérgamo, Tiatira e etc., até chegar a Laodiceia. Então foi altamente proposital da parte de João, porque se passasse por uma cidade, logicamente, consequentemente, passaria por todas elas. Mas por que 7 igrejas? Era somente elas que enfrentavam perseguição naquela época? Claro que não. Por quê? O propósito de João era que todas as igrejas do Império Romano lessem esse livro e que elas aprendessem com o erro de uma igreja, com o acerto de outra igreja, qual era a vontade de Deus. Quando ele coloca 7 igrejas, 7 significa plenitude, algo completo. Ou seja, esse livro funcionaria para todas as igrejas daquela região, até os dias de hoje. O propósito de João não era expor as 7 igrejas para toda igreja do Império Romano, mas que elas aprendessem com o erro e com o acerto de outra igreja. Um outro ponto importante do nosso histórico são as características dessas igrejas. Éfeso, você deve ter estudado bem na epístola de Efésios, de Paulo aos Efésios, mas é bem importante relembrar. Éfeso era a capital, quase depois da capital de Roma, era a segunda cidade mais importante do Império. Hoje fica atualmente na Turquia. Ela era muito mais conhecida pelo seu grande templo, a deusa Diana, uma das 7 maravilhas do mundo antigo.
Conta-nos a história que esse templo possuía 127 colunas, onde cada coluna tinha geralmente nos seus cultos orgias sexuais, com muita música, malabarismo e muitas outras coisas que mostram bem como era a situação naquela cidade. Éfeso foi considerada a capital do cristianismo depois de Jerusalém, e depois da grande perseguição que houve, muita gente migrou para aquela região. Foi ali onde Paulo dedicou a sua grande parte ministerial. Ele passou ali 3 anos naquela cidade. Mas o mais interessante de Éfeso é que a Bíblia diz, em Apocalipse, que eles tinham um currículo muito bom. Jesus fala assim, você é perseverante, você sustenta a doutrina, mas, porém, às vezes o mas é suficiente para nos derrubar. E o mas de Éfeso foi bem alertado por Jesus. Se não me atender, eu removerei o teu candeeiro. Historicamente, Éfeso, se você for lá hoje, tiver a oportunidade de conhecer esse lugar, Éfeso não é nada mais do que ruínas hoje. E como é que uma igreja que tinha tão grande currículo pôde então hoje ser simplesmente uma ruína? É o que Jesus fala lá em Éfeso, lá na carta a Éfeso, em Apocalipse, capítulo 2. Se não me obedecer, se não voltar ao primeiro amor, removerei o teu candeeiro. E foi o que aconteceu. Os bárbaros, lá nos primeiros séculos da era cristã, invadiram a cidade de Éfeso e acabaram devastando. E hoje só tem ruínas. Outra igreja bem importante é a igreja de Esmirna, onde fica atualmente Izmir, na Turquia, e significa mirra. Por que mirra? Porque aquela região era bem conhecida por ter uma grande produção de perfumes, de aromas diversos. E essa é a carta mais curta e não recebe nenhuma exortação. Essa era uma igreja que enfrentava grande tribulação e era uma cidade muito rica. Porém, Jesus diz a essa igreja que conheço a tua pobreza. Aí entre parênteses ele coloca, mas tu és rico. Como é que uma cidade era rica, mas a igreja era pobre? Muito simples, porque a igreja não se corrompia com a sociedade daquela época. Ela não era influenciada pelo sistema da sociedade, mas ela é que influenciava. Então, é uma carta que curta, é a mais curta de todas e que não recebe nenhuma exortação. Outra igreja bem importante é a igreja de Pérgamo, onde fica a atual Bérgama, na Turquia também, e significa fortaleza. Foi nessa cidade que nasceu Pergaminho, e era uma cidade mais conhecida por sua adoração em muitos templos pagãos. A Pérgamo era uma cidade que possuía muitos templos, e o principal deles era o deus Esculápio, que significa serpente salvadora, ou serpente que cura. Interessante tudo isso é que hoje o símbolo da medicina, que é a grande responsável pela cura, né, na nossa sociedade, ela é representada por uma serpente. E é herdada desde esses tempos aqui. E o grande símbolo da cidade era essa serpente. Não é? E o grande problema aqui da igreja é que ela estava enfrentando falsas doutrinas. Doutrina de Balaão, dos nicolaítas. Ninguém sabe ao certo qual a identidade desses nicolaítas, que estava presente também em Éfeso, mas acredita-se que seja uma ramificação do gnosticismo, que vocês já viram muito no Novo Testamento. Então, os nicolaítas eram uma seita que estava invadindo a igreja e que a igreja estava recebendo super bem. E que aqui é claramente exortada porque era uma prática desaprovada aos olhos de Deus. Outra igreja importante é Tiatira, e essa é a maior carta de todos, portanto, ela é a menor de todas as cidades que havia naquela região. E o grande deus ali adorado era o deus Hefestos. E era uma igreja que tinha perseverança no seu currículo, que tinha até então andado bem. E esse deus Hefestos era o grande deus dos comerciantes de bronze daquela região. E bronze sempre foi visto como símbolo de juízo para os povos primitivos. Né? Outra igreja importante é a igreja de Sardes, onde fica a atual Sarte, na Turquia. Era uma cidade rica, de grande luxúria, porém a igreja vivia uma grande apatia religiosa. Por quê? A igreja, bem como a cidade principalmente,
ela se confiava muito nas suas regiões montanhosas. Era uma cidade que ficava em cima das montanhas. E por conta disso, eles tinham uma autoconfiança de que eles jamais iriam ser derrotados, invadidos militarmente. E o que Deus diz é, eu virei como ladrão. Aludindo então, eu vou pegar você de surpresa, porque vocês estão apáticos, estão dormindo, e o Filho do Homem virá como ladrão, e irá pegar você de surpresa. E foi o que aconteceu. Hoje só tem ruínas naquela região também. E a igreja de Filadélfia era a mais jovem das 7 igrejas da Ásia, era uma região sujeita a muitos terremotos, e havia ali o templo ao deus Juno, e existia uma porta principal entalhada com figuras desse deus. E essa porta se abria somente uma vez no ano, durante uma festa comum naquela região. É por isso que nessa igreja, no versículo 8, Jesus fala sobre a porta, porque é ele que tem autoridade para abrir e fechar a porta. É ele que tem a chave de Davi. Ou seja, ele está mostrando claramente, eu estou acima de qualquer divindade dessa igreja. E o grande problema dela é que ela enfrentava grande perseguição por parte dos judeus. Mas que é uma igreja que também não se encontra exortação e que é muito elogiada pelo Senhor e encorajada quanto à sua perseverança. Outra igreja bem importante desse histórico é a igreja de Laodiceia. Essa é a única igreja que não recebe nenhum elogio e a carta mais severa de todas as cartas e exortações por parte de João nesse livro. A cidade de Laodiceia era uma cidade comercial, uma cidade muito rica, muito próspera. Muito conhecida naquela região por ser grande produtora de tapetes, de muitos tecidos valiosos daquela época. Havia muitos milionários naquela região. Ali eles desenvolveram um grande centro médico que desenvolveu posteriormente um colírio muito importante para a saúde dos olhos naquela época. Então era uma cidade próspera, era uma cidade muito rica daquela região de toda a Ásia Menor. Só que a igreja acabou se corrompendo e abandonou o primeiro amor, assim como Éfeso, e acabou sendo influenciada pela sociedade. E o mais interessante de tudo isso, dessa igreja aqui de Laodiceia, é que Laodiceia ela ficava a 10 quilômetros de Hierápolis e ficava a 16 quilômetros de Colosso, a cidade que vocês conhecem aí de Paulo aos Colossenses. E a Laodiceia ela não tinha um abastecimento próprio de água. Ela dependia totalmente de Hierápolis e de Colosso. Então eles fizeram uma espécie de aqueduto subterrâneo que recebia a água de Colosso que vinha fria e recebia a água que vinha de Hierápolis. Só que Hierápolis a água vinha quente, porque naquela região tinha muitos vulcões, tinha muitas águas termais. Então quando esses dois aquedutos traziam água e chegavam em Laodiceia, essa água não chegava nem fria e nem chegava morna, quente. Ela chegava morna em Laodiceia. E como era subterrâneo os aquedutos, possivelmente vinha um pouquinho suja aquela água. Então quem fosse tomar logo que vinha do aqueduto essa água, a primeira coisa que eles faziam era o quê? Vomitar. Então Deus usa, viu como o histórico é importante? Deus usa desse fato comum a laodicense, ao nativo daquele lugar, para mostrar o comportamento, a conduta de vocês é tão desaprovado aos meus olhos que eu estou a ponto de vomitar, assim como vocês vomitam essa água que não é boa. Então, Laodiceia tinha uma conduta totalmente desaprovada aos olhos de Deus. E Deus então agora exorta, arrependa-te, para que assim você possa obter o meu favor. E dois pontos interessantes dessa igreja é que, primeiro, o que é ser próspero aos olhos de Deus? Porque essa igreja era rica, mas espiritualmente estava vivendo uma decadência muito grande. Primeira coisa, o que é ser próspero aos olhos de Deus? Segundo ponto interessante da igreja de Laodiceia é que lá no capítulo 3, versículo 20, Jesus diz o seguinte: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ou seja, isso aqui não é um versículo para não crente, como geralmente usamos.
mas é principalmente um versículo para crentes, para cristãos. Jesus constantemente convida a igreja, abre a porta para que eu possa entrar. Então essa é a história das nossas 7 igrejas, né? E o mais interessante é que todas elas, Jesus termina com a seguinte expressão: ao vencedor dar-lhe-ei ou a coroa da vida, ou lugar no céu. Ele foca ao vencedor. E a grande temática de Apocalipse é: o que faz um vencedor? O que configura alguém um vencedor? O que faz um vencedor, segundo a ótica divina, não é o quanto ele vence, não são as batalhas vencidas ou conquistadas. O que faz um vencedor na ótica bíblica é que mesmo diante das lutas, das perseguições, das quedas, dos vacilos, ele se dispõe a levantar-se para continuar a viver a vontade de Deus. É isso que faz um vencedor, segundo a ótica bíblica. E é esse que obterá a coroa da vida. Então esse é o histórico das nossas 7 igrejas. Mas existe um ponto bem importante também, que é a perseguição domiciana. Como eu falei, Domiciano foi considerado um segundo Nero, ele perseguiu grandemente a igreja, imperador extremamente cruel. Para você ter uma ideia, ele se autotitulou Deus, ele foi um dos imperadores que mais desencadeou toda essa adoração aos imperadores, que era muito comum no Império Romano, e quem não adorasse era perseguido, infelizmente. E a igreja foi grandemente perseguida nessa época. Então, por causa disso, é que se formou o contexto histórico todo do livro de Apocalipse. Dizem que nos grandes coliseus, que ele apoiava grandes gladiadores. Quem vaiasse o gladiador de Domiciano era considerado alguém que blasfemava contra uma divindade. Por isso era morto. Então ele foi tão cruel quanto o imperador Nero. No seu material vou passar uma lista com os maiores perseguidores da igreja. Nós temos aí Nero, Décio, Valeriano, Diocleciano, Domiciano, e todos esses perseguiram a igreja de forma grandiosa, né? Até que no ano de 323 depois de Cristo, Constantino então declara a religião cristã a religião oficial do Império. E nasce então a Igreja Católica, que inicialmente significa universal. Então, aí acabou-se o período de perseguições à Igreja, da forma como acontecia com os imperadores anteriores. Outro ponto bem importante e último do nosso histórico foi a libertação de João. O imperador Nerva, como eu falei anteriormente, ele reinou por 2 anos e foi conhecido por um grande império generoso, bondoso, e ele imperou somente por 2 anos e foi ele que foi o responsável por libertar o apóstolo João da ilha de Patmos e acabou indo para Éfeso e morrendo ali de forma tranquila, não martirizada. Segundo Eusébio de Cesareia, um grande historiador dos primeiros séculos da era cristã, foi esse imperador que libertou João desse tempo de grande perseguição. Então esse é o nosso histórico e eu tenho certeza que ele vai te ajudar bastante a interpretar o seu livro e entender o propósito pelo qual ele foi escrito.